Temos o privilégio hoje, na noite de hoje, de ter o nosso querido irmão Eduardo, ele que é um acervo estudioso da palavra, ele que é nosso seminarista também da igreja, está estudando no seminário, se preparando cada dia mais para servir ao nosso Deus. Então é um privilégio para nós, como igreja, tê-lo aqui conosco hoje para trazer a palavra do Senhor. Então, o nosso desejo, querido irmão, é que o Senhor abençoe a sua palavra através do irmão, que o Senhor possa trazer palavra através da sua boca para cada um de nós. E vamos orar mais uma vez abençoando a mensagem que o nosso irmão trará nessa hora. Senhor e Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado porque é o Senhor quem coloca a palavra nos nossos corações. E eu te peço, Senhor, em nome poderoso de Jesus, que o Senhor use com poder a vida do nosso irmão Eduardo, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já preparou de antemão, Senhor. Oh Pai, usa Ele com poder e permite a nós, como igreja, não ser tão somente ouvidores, mas também fazer aquilo que o Senhor pede para nós através da Tua palavra, Senhor. Usa Ele, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meu querido, a palavra é sua nessa noite. Graça e paz, irmãos. Primeiro, antes de ir ao texto bíblico da noite, gostaria de expressar a minha gratidão a Deus pela minha saúde, pela minha família e pela oportunidade de estar ministrando esse momento da palavra, ainda mais nessa casa que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Olhamos em cada rosto e enxergamos uma sensação de estar entre família, porque é isso que nós somos. Então, eu gostaria de trazer o texto bíblico de 2 Coríntios 4. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias. Vamos utilizar a nova versão internacional, a NVI, para colocar no telão para os irmãos acompanharem. Texto bíblico, 2 Coríntios 4, 8, versículo 8 ao 18. Nós faremos a leitura. A palavra de Deus diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Incline a sua cabeça. Pai querido, graça nós te damos pela leitura da Tua palavra e agora nós te pedimos, Pai, que me capacite como mensageiro da Tua palavra, como embaixador do reino nessa noite, e que Tu haja nos corações, Pai, da forma que a Tua vontade requerer em cada coração aqui presente, que o Teu Santo Espírito possa tocar
e dar a nós a porção necessária do alimento espiritual que nos sustenta. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã hoje nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de estar cultuando a esse nosso Deus, uma palavra muito reflexiva, que nos coloca a refletir sobre quem é Jesus. Foi o tema da manhã, onde o irmão Rubens, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe esse tema muito bem, e ele deu uma pincelada sobre o assunto que nós vamos tratar agora no culto da noite. Muito se falou hoje na palavra sobre quem é Jesus, e o tema que nós vamos abordar hoje tem influência direta nesse assunto. Nós vamos falar hoje a respeito do sofrimento, e a forma como nós enxergamos o sofrimento, ela impacta diretamente na forma que nós enxergamos o Evangelho e a figura de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta com as mãos calejadas pelo sofrimento. O apóstolo Paulo, embora o seu coração estivesse repleto de esperança, conforme nós vimos através dessas palavras que ele escreve, ele carregava as cicatrizes de alguém que foi açoitado, de alguém que foi apedrejado, rejeitado, perseguido. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, e precisamos saber, é que Paulo, ele não escreve essas palavras da boca para fora. Paulo, ele não escreve isso apenas como um teórico da fé, como um estudioso, um teólogo que vive preso apenas dentro de uma biblioteca e não vai para o campo da prática. Não, as palavras de Paulo possuíam o carimbo da experiência, porque ele havia passado por diversos tipos de provações. Ele escreve como alguém que caminhou pelo vale da sombra da morte, mas como alguém que também experimentou a luz inabalável de Cristo. É preciso nós lembrarmos, rapidamente num contexto, que a igreja de Corinto, a qual Paulo escreve, os chamados Coríntios, era uma igreja repleta de tumulto, uma igreja repleta de confusão. E sendo assim, ela estava ainda com outro problema. Ela estava cercada de falsos mestres, de pessoas que distorciam o evangelho, que é puro e simples, o evangelho de Cristo Jesus. Falsos apóstolos haviam se infiltrado, eles pregavam mensagens para inflar o ego humano, promessas vazias, exaltavam o poder humano. E sendo assim, tinham foco também nas suas mensagens, como nós podemos ver no conteúdo dessa carta, em sempre estar falando a respeito das vitórias superficiais dessa vida. Mas no meio dessa confusão, a voz de Paulo, ela se levanta. Paulo ergue a sua voz, e ele tem uma missão ao erguer a voz, que é lembrar aqueles irmãos que o caminho cristão, ele não é pavimentado com ouro, mas que ele é pavimentado com a poeira do deserto e com o peso da cruz. Nesse capítulo 4, ele nos conduz a um cenário, meus irmãos, que, se nós lemos à primeira vista, parece um pouco sombrio. Ele usa palavras como: de todos os lados somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos, abatidos. Palavras fortes, mas essas palavras, elas são testemunho de uma verdade profunda da palavra de Deus. Que verdade é essa, irmãos? É que o cristianismo, ele não é uma fuga para o sofrimento. O cristianismo, de fato, ele não representa ser imune às dificuldades da vida. Mas o cristianismo significa a vitória sobre o sofrimento, a vitória sobre as dificuldades e sobre as provações. E Paulo, então, ele vai falar a partir da sua experiência. Ele conhecia o peso das correntes, ele conhecia a escuridão da prisão, as dificuldades daquele lugar, mas ele também era uma pessoa que conhecia o conforto sobrenatural do Espírito Santo, mesmo em meio às dificuldades. Se nós pararmos para pensar, Paulo foi alguém
que ele sabia muito bem o que era ser rejeitado pelos homens, mas ele também sabia o que era ser sustentado pelas mãos de Deus, as mãos invisíveis desse nosso Deus maravilhoso. E nesse texto ele está nos ensinando, ele está ensinando aquela igreja, melhor dizendo, a olhar para além das tribulações imediatas, para que eles enxergassem com os olhos da fé aquilo que é invisível aos nossos olhos humanos, a glória eterna que nos aguarda. Quando ele diz, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo, ele está nos fazendo um convite, ele estava fazendo um convite àquela igreja, para que eles refletissem e compreendessem o sofrimento, sob uma nova ótica, sob uma perspectiva de maior profundidade. E ele está querendo nos dizer que o sofrimento, ele não é meramente um acaso, o sofrimento, ele não é fruto de um erro. Ele está apontando para aquela igreja dizendo que o sofrimento, ele é um meio pelo qual o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso se manifesta a sua presença em nós. E a chave para nós entendermos essa passagem é justamente esse contraste que Paulo vai apresentar. Ele, por um lado, ele descreve que o nosso corpo se desgasta, ele descreve a fragilidade da vida do ser humano, o peso das tribulações, mas por outro lado, nesse contraste, ele vai falar sobre renovação interior, ele vai falar sobre produzir um peso eterno de glória. Esse contraste é muito claro e nos ensina que o sofrimento, por mais que ele seja real, por mais que ele seja doloroso, não estamos aqui para falar que o sofrer não é real, que o sofrer não é doloroso, por muitas das vezes ele é e continuará sendo. Porém, ele está querendo nos mostrar que isso é apenas um sopro diante da eternidade que o nosso Deus tem reservado para nós, meus irmãos. Essa eternidade, ela é incomparavelmente mais gloriosa, mais pesada, mais substancial do que qualquer dor que nós possamos passar aqui nessa baixa terra. E é muito importante nós termos ciência disso e da intenção de Paulo, porque quando ele escreve essas palavras, ele também está nos estimulando a nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias visíveis, daquilo que está nos rodeando, e que nós ajustemos, alinhemos o nosso foco para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Ele está lembrando aos irmãos da igreja de Corinto que, embora o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, ele se desgaste, nós podemos enxergá-lo como uma grande tela nas mãos de um grande pintor, o Deus Todo-Poderoso, que Ele está trabalhando e trabalhando e trabalhando de forma contínua, todos os dias da nossa vida, até que essa obra ela esteja completa. Meus irmãos, é verdade que, como eu já disse aqui, se nós olharmos num primeiro plano, Paulo está querendo falar especificamente para a igreja dos Coríntios. Entretanto, também não é errado nós dizermos que essas palavras que ele utiliza aqui também servem hoje, são muito atuais para mim, para você, para aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, porque nós também passamos por aflições, nós também passamos por provações, nós passamos por lutas, por guerras. Muitas das vezes nós vamos enfrentar essas coisas mesmo estando em Cristo, porque essas coisas, as nossas perdas, as nossas dores, as nossas angústias, elas servem como um lembrete de que o sofrimento para um salvo, um sofrimento para um cristão, ele nos prepara para uma glória que nunca se apagará, ele nunca será em vão. Além de ele produzir frutos na nossa vida, ele vai nos preparar para uma glória que nunca se apagará.
Por isso hoje eu quero que, enquanto nós mergulhamos nessa passagem, eu quero que você escute não apenas a leitura sobre as palavras de Paulo, mas eu gostaria que você abrisse o seu coração e abrisse os seus ouvidos espirituais para o eco do próprio Espírito Santo dizendo: não desista, a sua tribulação ela é momentânea, a sua tribulação ela é passageira, mas existe uma glória que está sendo preparada por Deus, e essa glória ela é eterna, ela não é uma glória transitória, ela é eterna, e você está na corrida para um dia desfrutar desta glória. Escrevendo esse sermão, meus irmãos, eu lembrei de uma ocasião, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque, como eu disse, a forma de enxergar o sofrimento, ela vai dizer muito sobre o Deus que nós acreditamos e quem é Jesus para nós. Eu me recordo de um dia, sem desviar do assunto da palavra, eu estava conversando com alguns outros irmãos, e chegou um irmão próximo e ele disse assim que estava precisando de oração. Olha, ora por mim porque está terrível, o diabo está furioso com a minha vida essa semana, o diabo lutou contra mim de todas as formas e não sei o quê. E a gente ficou meio assustado, né, com o que estava acontecendo. E ali, bastou poucos minutos estando perto dele que eu indaguei o motivo. E ele foi explicar para nós o porquê que o diabo estava furioso com a vida dele. E na verdade nós descobrimos que ele falou assim: olha, a minha moto, acabei de pagar ela, era a última parcela, e a minha moto foi levada. A gente ficou assim, nossa, né? Deve ter sido um roubo, alguma coisa, mas na próxima frase nós descobrimos que o inimigo, na verdade, era a polícia, e que o motivo de levar é porque ele estava levando uma pessoa sem capacete e ainda com o IPVA da moto atrasado, licenciamento. Mas ele insistia em dizer que o diabo estava furioso com a vida dele. E quem é que não conhece uma pessoa assim? Quem é que já não escutou algo parecido? É muito fácil nós colocarmos a culpa de diversas provações e sofrimentos, como se fosse, na verdade, provações e sofrimentos, né? Quando, na verdade, é a nossa responsabilidade, que muitas vezes nós deixamos passar batidos, coisas que não deveríamos. E muitas vezes, irmãos, eu me arrisco a dizer que talvez cada um de nós que estamos aqui dentro já agimos assim, dessa forma, ou se não, algo parecido com isso, né? Às vezes imaginando que estamos sofrendo porque estamos indo contra a vontade de Deus, ou que há ação maligna na nossa vida. Muitas pessoas são assim, é verdade, né? Se acaba o combustível, no meio da rua fica, não, o diabo está impedindo a minha chegada, era só ter passado no posto e abastecido. Era uma coisa simples de ser feita, né? Perde o emprego, o inimigo está furioso comigo, contra a minha casa, mas ignora o fato de que às vezes chegou várias e várias vezes atrasado no emprego, não tinha uma postura compatível com o que o serviço pedia, mas é muito mais fácil realmente nós atribuirmos essas coisas à ação maligna. E essas coisas, quando nós dizemos assim, parece até algo engraçado, mas esse tipo de mentalidade, ele acaba revelando uma coisa extremamente séria e que deve ser combatido pelos ministros da igreja, porque além de ser uma visão distorcida de Deus, da vida cristã, ela é também uma visão distorcida do papel do sofrimento na nossa vida. E por mais que nós lemos agora as palavras de Paulo, diversas outras partes nas Escrituras Sagradas vão falar a respeito da importância do sofrimento na vida cristã, de forjar uma fé madura e tantas outras coisas, mas por que com todo esse conteúdo dentro da palavra de Deus? Por que ainda alguns de nós ou outras pessoas aí fora carregam essa visão distorcida do que é o sofrimento, essa ideia de que o sofrer está sempre atrelado a algo maligno, essa ideia de que o sofrer está sempre atrelado a um castigo, a uma punição por algo que deixamos de fazer, se fizéssemos não seria dessa forma? Por que muitas vezes nós associamos essas coisas, um sofrimento, uma provação, a algo que está faltando em nós?
A resposta nós podemos trabalhar em duas partes. A primeira é um fato que parte disso vem do orgulho que mora dentro de nós, do orgulho que nós devemos lutar todos os dias contra ele. Nós gostamos de pensar que nós somos merecedores, por sermos cristãos, que nós somos merecedores de uma vida sem problemas, de uma vida sem dificuldades. É mais fácil, como eu disse, culpar o diabo ou até as outras pessoas ao nosso redor do que olhar para dentro de nós, fazer um exame de autoconsciência e falar, que falhamos em alguma coisa, ou se não, que é muito difícil nós aceitarmos que Deus está trabalhando em nós através de sofrimento. Muito disso vem por conta de um falso ensino que está na tônica atual do mundo. Esse falso ensino está invadindo centenas, milhares, milhões, talvez, de igrejas, de templos, de pessoas. Através das mídias, cada vez fica mais forte esse sentimento. Um falso ensino tem se espalhado como uma erva daninha, que Deus, sendo amoroso, então por ele ser amoroso, ele jamais vai permitir que os seus filhos passem por adversidades, por dificuldades, o que é uma grande loucura, porque eles pregam Jesus que não carrega a cruz, mas um Jesus que sai distribuindo milagres como se fosse um mágico. Eles pregam um Deus que não vai te moldar pelo fogo, mas que vai ser o seu gênio da lâmpada, atender os seus pedidos, entregar a chave do teu carro, a chave da tua casa na tua mão e realizar todos os seus desejos. E esse Jesus que é pregado é um Jesus que ele não diz a quem está ouvindo sobre ele: segue-me. O convite não é esse, na verdade é um Jesus, entre aspas, que diz: não precisa me seguir, eu te sigo aonde você for. Percebe a inversão dos papéis, meus irmãos? Porque esse evangelho, ele não te convida a se arrepender, mas ele é excelente para inflar o teu ego, para colocar a ideia de mérito dentro de você, para passar a mão na sua cabeça diante dos seus pecados. E não, agora eu sou apenas errante, eu sou apenas falho, eu não sou um pecador. Isso não é um pecado, isso é uma mentirinha, isso é um negocinho aqui, ali. E passando a mão na cabeça, esse evangelho, pasmem, mas muitos ainda, você vai talvez entrar em lugares, eu espero que não, mas onde vai estar sendo pregado que talvez você é o ponto fraco de Deus. Olha só que coisa, quantas vezes na internet está rodando discursos como esses, e é um grande perigo, porque vejamos então o que a Bíblia diz, meus irmãos. Jó, os irmãos lembram do exemplo de Jó? Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era sacerdote inclusive dos seus próprios filhos, mas mesmo assim Deus permite que ele passe por um sofrimento imensurável. Talvez aqui nenhum de nós, acredito na verdade que nenhum de nós chegamos perto de passar por um sofrimento, talvez 10% daquilo que Jó enfrentou. E pasme, a palavra nos diz que Jó não havia pecado, não era um castigo de Deus sobre Jó, nada do tipo, mas era porque Deus ele tinha um propósito maior na vida dele. O sofrimento de Jó ele serve para representar, para revelar, melhor dizendo, a soberania e o poder de Deus, tanto para ele, mas para aqueles que estão ao seu redor. Se nós voltarmos um pouquinho, podemos lembrar da história de José, vendido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna. Ele poderia talvez ter pensado que havia motivos de sobra para ele se rebelar contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Muitas vezes essa é a nossa atitude. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu não perco um culto, eu atuo nos ministérios, eu faço visita para aquele que está enfermo, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Olha lá o fulano, a vida dele prosperando, parece que ele recebe bênção atrás de bênção, nem se dedica tanto na igreja, nem faz isso e tudo mais. Estamos sempre nesse modo de comparação. Mas em vez disso, José ele não toma essa atitude, mas ele reconhece que tudo isso fazia parte do plano divino na vida dele. E o próprio apóstolo Paulo, a qual nós lemos essas palavras, o apóstolo que escreveu Filipenses, considerada a carta mais alegre das Escrituras, escrita dentro de uma prisão, por um homem passando por sofrimentos dignos de uma prisão. Porém, ele descreve a vida dele, ao mesmo tempo em que ele descreve a sua vida como uma sequência de sofrimentos, açoites, perseguições, ele também
ao invés de enxergar essas experiências como ataques malignos ou punições do Senhor nosso Deus, ele enxerga esse sofrimento como ferramentas as quais Deus está utilizando para refinar a sua fé, para moldar o seu caráter, para firmá-lo na videira verdadeira. Paulo era alguém que entendeu, irmãos, que o sofrimento, ele não era um desvio do plano de Deus, que o sofrimento, ele não era causado por um erro na história divina, mas que era uma parte essencial do plano de Deus na vida dele. Então, por que é que com tantos exemplos como esse, nós ainda caímos na armadilha de acreditar que o sofrimento é algo que não deveria existir na vida cristã? Que possamos meditar nessa noite, irmãos. Um falso evangelho, ele prega bênçãos e vitórias, foca somente nessas coisas. Não estamos dizendo que Deus não dá bênçãos, que Deus não é poderoso para dar vitórias, muito pelo contrário. Porém, quando nós focamos de maneira exacerbada nessas coisas, nós acabamos tendo uma vida com Deus deficiente. Esse desserviço à fé cristã que esse falso evangelho prega, ele pinta uma imagem distorcida de Deus, como se Deus existisse apenas para nos agradar. Ele rouba de nós, cristãos, a oportunidade de nós crescermos, de nós amadurecermos espiritualmente através do sofrimento. E esse falso ensino, ele é terrível porque ele gera cristãos frágeis, cristãos que na primeira adversidade cogitam abandonar a este Deus. Isso é muito terrível. Eles se sentem abandonados por Deus porque algo não acontece conforme a expectativa, o sofrimento chega. E assim eles criam essa mentalidade de que o sofrimento é algo que nós devemos evitar a qualquer custo, que o sofrimento, ao invés de nós enfrentarmos esses sofrimentos com fé e perseverança, que nós simplesmente pulemos do barco, abandonemos, porque se eu estou sofrendo, logo Deus não está na minha vida, logo Deus não ouve as minhas orações, logo Deus me abandonou. E isso é motivo suficiente para que eu também abandone a Deus. Irmãos, Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe espaço, irmãos, para um cristianismo onde o centro não é a cruz. Não existe um cristianismo que não existe renúncia. Não existe um cristianismo que não te motive a ser melhor a cada dia, inclusive em meio às adversidades. O cristianismo no qual Jesus não está no centro pode ser chamado de qualquer outra coisa menos de cristianismo. Porque além desse falso ensino, ele apresentar todas essas distorções no conceito de sofrimento, no conceito de abandono de Deus, todas essas coisas, ele apresenta algo ainda pior. Um Deus que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Um Cristo que em nada se parece com o que as Escrituras nos mostram. Esse sofrimento, ele faz parte do processo de nós seguirmos a Deus. É através dele que nós amadurecemos, que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos purifica e nos prepara para essa glória eterna, a qual Paulo está nos relatando. C.S. Lewis foi muito feliz quando ele escreveu a seguinte frase, e eu trago aos irmãos, que Deus sussurra, preste muita atenção nisso, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. E ele conclui dizendo que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Olha a profundidade dessa frase, meus irmãos. Se nós olharmos para o sofrimento então apenas como algo negativo, nós estamos perdendo a oportunidade muitas das vezes de escutar a voz de Deus em meio a ele. Porque então nós não façamos de outra forma? Por que ao invés de nós evitarmos ou temermos o sofrimento, por que nós não passamos hoje a olhar para as dificuldades da vida, para esses sofrimentos, como a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus?
Não como um castigo, mas como uma ferramenta divina, porque o mesmo Deus que nos permite sofrer, esse mesmo Deus é exatamente o mesmo Deus, porque Ele é o único Deus, então Ele é o mesmo Deus que promete que vai estar comigo, com você, conosco, em cada um desses sofrimentos. Irmãos, uma grande verdade da vida cristã, agora que nós entendemos que o sofrimento não é um erro no plano de Deus, mas que ele é parte desse processo e visa nos tornar ainda mais parecidos com Cristo, uma grande verdade é que muitas de nós ficam com aquela dúvida: mas então, como nós que somos salvos, como nós cristãos regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, devemos nos portar diante do sofrimento? Como eu disse no início, a forma como nós enxergamos e reagimos ao sofrimento diz muito sobre a nossa compreensão de quem é Deus e de quem é Jesus. E a Bíblia, ela nos dá direções claras, exemplos poderosos de como nós, como salvos, devemos nos portar em meio a essas tempestades da vida. A primeira postura de um cristão, ela precisa ser necessariamente confiar que Deus está no controle, mesmo que tudo ao redor pareça desmoronar. Romanos 8:28, o texto bíblico vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que Paulo não está dizendo apenas as coisas boas que acontecerem na sua vida vão contribuir para o seu bem. Não, ele diz todas as coisas, e em todas as coisas, conhecendo a pregação de Paulo, está incluso os diversos sofrimentos e adversidades que nós enfrentaremos. Isso inclui as lágrimas, isso inclui o luto, isso inclui as enfermidades, isso inclui as perdas, os momentos de dor. Tudo isso está incluso no pacote do cristianismo. O cristianismo não é um self-service onde você pega o seu prato e escolhe apenas aquilo que você gosta. Isso não é cristianismo, pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho de Cristo Jesus. No dia a dia, irmãos, quando nós enfrentamos doenças, adversidades, problemas, provações, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, muitas das vezes, quando nós não estamos em uma comunhão, quando nós não estamos exercendo o poder que nos foi dado de nos aproximar da mente de Cristo, é perguntar: por quê? Por que é que eu estou passando por essas coisas? Mas talvez agora, depois de escutar essa palavra, o Espírito Santo já esteja agindo no seu coração, e quando o sofrimento chegar amanhã, ao invés de dizer por quê, você pode dizer: o que é que Deus está querendo me ensinar através disso? Eu te garanto que a perspectiva vai mudar, porque confiar na soberania de Deus é descansar no fato de que Ele consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos. Os planos dele, ao contrário dos nossos, são perfeitos. Mesmo quando o Eduardo, a Lara, a Evelise, nós, cada um de nós que estamos aqui, os irmãos que estão online, nós não consigamos entender. Mesmo quando nós, meros comedores de feijão, não conseguimos entender o que Deus quer através daquilo. Ele conhece tudo e os seus planos são perfeitos. A W. Tozer, que foi um grande teólogo, ele tinha por costume dizer a seguinte frase quando algo ruim acontecia. Ele dizia assim: aconteceu tal coisa? Deus é quem está no trono e Ele não está em pânico. Irmãos, aplicando agora a comentários que nós fazemos de vez em quando, ao que nós vemos no contexto cristão, esse governo está acabando com a vida do trabalhador, olha o preço da carne, olha o preço do combustível, está cada dia mais difícil viver, o que vai ser de nós? Calma, Deus está no trono e Ele não está em pânico. Ah, mas o diagnóstico chegou, a enfermidade bateu, o câncer evoluiu, vai ter que fazer a cirurgia ali. Calma, Deus está no trono e Ele não está em pânico. Mas os boletos estão chegando cada vez mais, a cobrança está vindo, virou uma bola de neve, é cartão de crédito, é problema em banco, é isso, é aquilo. Calma, Deus está no trono e Ele não está em pânico. Irmãos, tem
Tem conversa rolando na empresa, vai ter corte de gasto 2025, estou por um fio para cair no desemprego, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha casa? Calma, Deus está no trono e Ele não está em pânico. Mas as notícias, o noticiário, tudo, eu ligo a televisão, eu coloco no computador, eu entro no celular, eu entro na rede social, é só notícia, é só tragédia, é guerra aqui, é guerra colar, é coisa acontecendo ali, criança desaparecendo, esse mundo está de mal a pior. Calma, Deus ainda não saiu do trono, não sairá do trono, Ele não está em pânico e Ele não ficará em pânico. Amém, meus irmãos? O Senhor está no trono e Ele não está em pânico. O segundo passo, rapidamente, ele está em Hebreus 12, no versículo de 1 a 2, onde diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós entendemos que a perseverança não é apenas suportar o sofrimento, mas avançar, mantendo os olhos fixos em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Não há espaço na vida cristã para paradas em meio a sofrimentos, não, avance. Jesus, ele enxergava além do sofrimento momentâneo. Uma prova disso é quando ele está em sua caminhada rumo à cruz, ele está passando pelas dores, pelo desprezo, pela humilhação, pela agonia, e ainda assim, ele não permite que o sofrimento tire a compaixão dele, quando ele diz para que ele enxerga Maria, o sofrimento de Maria, sua mãe, e ele fala para João: cuide dela, mulher, esta é tua mãe, e João, esta é a tua mãe, e mulher, este é o teu filho. Então, quando nós enfrentamos essas dificuldades financeiras, esses conflitos familiares, essas doenças, nós somos tentados a todo momento pelo adversário da nossa alma. Nós somos tentados pelo nosso próprio eu a parar de orar, a parar de buscar a Deus, a parar de crer nas promessas que Ele fez na nossa vida, a promessa de salvação que nos foi dada. Mas a perseverança, ela me chama e ela te chama a continuar avançando e avançando e avançando, porque o sofrimento, ele não é permanente, ele é apenas o túnel escuro que nos conduz à luz gloriosa da eternidade que Deus nos preparou. E o terceiro passo, ele está relacionado a uma vida de louvor, uma vida de oração, como parte essencial do nosso dia a dia. Filipenses 4, 6 ao 7, a palavra vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Entenda, irmão, que a oração, ela não é apenas um pedido de alívio, mas ela é uma forma de comunhão com Deus em meio à dor. Lembram de Paulo e Silas, quando estavam presos? Qual foi a atitude em meio ao sofrimento? Cantar, louvar, orar. Louvar em meio ao sofrimento, irmãos, é um grande ato de fé que está declarando: eu creio que Deus é bom, mesmo que tudo ao meu redor, tudo ao contrário, tudo aquilo que está me cercando diz ao contrário. Mas eu continuo crendo que o meu Deus é bom, que o meu Redentor, Ele vive. E sabe o que é mais lindo diante disso, irmãos? É que Paulo, ele escreve que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha que lindo, muitas vezes nós encontramos consolo no meio das nossas guerras, quando nós estamos dispostos a consolar alguém que também está passando por alguma guerra, por alguma provação. Como eu disse, Jesus na cruz, o exemplo da mãe, não permitiu que o sofrimento cegasse Ele para as necessidades de quem estava ao redor. Nós devemos sim lidar com os nossos sofrimentos, mas sem perder o olhar de Jesus, o olhar de enxergar o teu irmão e ver: poxa, eu estou passando por esse sofrimento, mas tem alguém que pode estar passando por algo pior do que eu. E eu quero te dizer que quando você está passando por esses momentos difíceis, talvez seja a melhor hora para você servir. Talvez seja um telefonema simples para um amigo, uma mensagem no WhatsApp, uma oração, um ato de bondade, uma entrega de uma cesta básica, seja o que for. Tenha certeza que fazendo isso você estará tendo a oportunidade de experimentar o amor e a graça de Deus de uma forma ainda mais intensa no meio das provações. E por fim, um salvo, ele deve enfrentar o sofrimento com os olhos fixos na promessa do texto bíblico. Essa dor é temporária,
Paulo, ele está nos afirmando com toda certeza, não como um teórico, mas como um prático da fé, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E quando nós enfrentamos a dor, irmãos, parece que ela é insuportável porque nós estamos focados nela. É como se nós estivéssemos bem perto de um quadro, com os olhos assim, enxergando apenas as manchas da tinta, mas quando nós nos distanciamos, nós percebemos a beleza daquela pintura, daquela obra como um todo. Paulo, ele está convidando-nos a dar esse passo atrás, a enxergar o plano maior de Deus. Ele está nos lembrando que o sofrimento, assim como uma bisnaguinha no mercado, ele tem prazo de validade. Mas a glória que nos aguarda, a glória é eterna. E essa glória futura, irmãos, ela não é só uma ideia abstrata. A Bíblia nos dá alguns spoilers do que se trata essa glória. Apocalipse 21, verso 4: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine isso, irmão, um dia toda lágrima será enxugada por Deus, não haverão mais despedidas dolorosas, não haverão mais doenças que nos consumam, não haverão mais lutas internas que nos aflijam. Esse é o nosso destino final. Imagine a alegria de um atleta quando ele passa por uma corrida dolorosa, onde ele se desgastou fisicamente, ele enfrentou dificuldades, esteve ali lutando para se hidratar, talvez ele até caiu nesse caminho, mas quando ele cruza a linha, tudo isso se torna insignificante diante da vitória. E é o que Paulo está nos querendo dizer quando ele utiliza a metáfora da corrida, só que ele nos lembra e nos dá um gás a mais. Nós não estamos correndo em vão, nós não estamos correndo por um prêmio dessa terra, nós estamos correndo porque existe uma coroa incorruptível nos esperando, irmãos. E essa glória, ela vai ser tão grande que vai fazer com que os nossos sofrimentos pareçam apenas uma noite mal dormida antes de um amanhecer eterno. Essa glória futura, ela não se trata só de um alívio pessoal, ela também é um momento, irmãos, de onde nós veremos Cristo face a face, veremos Ele como Ele é, conheceremos, irmão, de forma plena aquele que nos conhece de forma plena. Que promessa gloriosa! João nos diz em 1 João 3,2, olha só que lindo: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Que promessa gloriosa! Nós veremos o nosso Salvador, não só agora como apenas aquele que nos sustentou no meio das provações, não, mas como um Rei exaltado, que está de braços abertos, nos recebendo na sua glória. Bendita coisa será, bendito é o nosso Deus. E para concluirmos, irmão, quando o pastor André sugeriu que estivesse pregando na noite de hoje, eu comecei a buscar do Senhor a direção do Espírito Santo sobre qual texto trabalhar, qual tema apresentar para a igreja. E a partir desse momento começou uma avalanche de coisas ruins acontecerem dentro da nossa casa. A minha esposa Rebeca, que hoje aqui está, também é testemunha. Tudo começou a dar errado, o mês já tinha vindo sendo um mês muito difícil, provações atrás de provações, enfermidades que atingiram minha esposa, que atingiram meu filho, que me atingiram, problemas financeiros, coisa de banco que travou e não estava dando certo e precisava fazer, pessoas dificultando as coisas, levamos golpe de pessoas desonestas na nossa loja onde trabalhamos, tivemos tantas coisas, nosso filho, como foi mencionado, está para fazer uma cirurgia, o plano de saúde querendo dificultar algumas coisas, e a cabeça a milhão, tantas coisas, e para melhorar, houve um vazamento na caixa d'água da laje que inundou lá, e aí literalmente foi a gota d'água, foi o momento onde eu quis explodir naquele momento. Eu olhei aquela cachoeira vazando pela luz, por muitos pontos da casa. Quando eu enxerguei aquilo, irmãos, eu tinha acabado de
não fazia nem 3 meses que eu tinha contratado uma empresa para tomar conta daquele negócio, porque já tinha acontecido, não tinha nem descontado a última parcela do cartão ainda, do serviço que a empresa prestou, e quando eu liguei para a empresa ali, aquele rapaz, não vai dar para ir, não temos agenda e tudo mais, na hora de contratar sempre é algo muito fácil, mas na hora às vezes de querer um direito é muito difícil, e naquele momento, irmãos, eu vou falar que minha natureza caída pensou em mandar aquele homem para muitos lugares menos para o céu, se é que os irmãos me entendem, mas graças a Deus o Espírito Santo me refreou. Eu desliguei aquele telefone, confesso que antes de ligar ali, quando eu vi aquela cena de descer aquelas águas, falei até algumas palavras de maldição, que depois eu pedi perdão ao Senhor em oração, pelo nervosismo daquele cenário. E quando eu desliguei aquele telefone, aquele rapaz, eu falei, não vou perder a paciência com isso. Passei pelo chão molhado, cheguei até a cama onde estava minha esposa com o Nicolas, e quando eu deitei ali, ela falou assim, nossa, mas parece que está tudo dando errado, esse foi o mês das coisas dar errada, meu Deus, tudo que podia dar errado, deu errado. Aí ela falou assim, ela resumiu o nosso mês, mas quando ela falou isso, irmãos, o Espírito, só pode ter sido ação do Espírito Santo, algo sobrenatural. Me veio uma paz antes de responder para ela, eu falei, é verdade, né, amor? Tudo está do avesso, mas naquele momento o Espírito Santo me trouxe as palavras, as quais foram faladas aqui de Paulo a respeito do sofrimento. Eu falei, mas amor, graças a Deus que nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Porque a palavra fala para nós que esses sofrimentos, eles não vão poder se comparar com a glória que está sendo revelada. Irmãos, ela estava no celular, no joguinho, não deu muita atenção, eu tirei do celular da mão dela e falei assim, você escutou o que eu falei? Aí ela falou, não escutei. Eu falei, então eu vou repetir para você, essas glórias, esses sofrimentos que nós estamos passando, em nada eles poderão se comparar com a glória que está reservada. Ainda brinquei com ela, amém, igreja? Para ver se ela estava ouvindo. E ela, amém. E aquilo, irmãos, parece algo muito simples, mas me trouxe um sentimento de paz tão grande naquele momento, me deu uma força para prosseguir, e nesse momento eu tive a certeza de que o Senhor me queria hoje aqui, falando para essa igreja que nós temos como família a respeito do sofrimento, que ao invés de tudo aquilo está acontecendo como ação maligna, ou como castigo ou punição, alguma coisa, não. Deus estava me dando o privilégio de viver na prática a mensagem que eu estaria pregando aqui no domingo. E quão glorioso foi esse privilégio, porque as minhas provações, as minhas dificuldades, elas ainda estão me esperando, elas ainda não foram resolvidas, eu enfrentarei elas, enfrentarei muitas outras, o meu filho ainda fará cirurgia, não sabemos qual será o resultado, o que acontecerá, mas sabe o que é glorioso, meus irmãos? É que desde que eu conheci as Escrituras Sagradas e desde que eu conheci o Evangelho, eu aprendi algumas lições sobre a jornada cristã. E algumas delas são: o cristianismo ele não oferece um voo tranquilo, mas ele oferece um pouso seguro, amém? Seguir a Jesus, irmãos, não é sobre evitar as tempestades, mas é sobre confiar no capitão que está no barco, amém? Deus não promete nos livrar do vale, mas Ele promete andar conosco através desse vale, amém? A estrada pode ser árdua, mas o destino é glorioso. Você crê nisso nessa noite? Os ventos podem soprar forte, mas o leme está nas mãos de um Deus todo-poderoso. E o sofrimento é passageiro, mas a glória que nos espera, a glória que nos está sendo reservada, ela é eterna. Seja qual for a sua dor, a profundidade dela, o peso da sua angústia, eu quero que hoje você saia daqui, que eu saia daqui, que a minha casa saia daqui com essa certeza: o nosso Deus não nos abandona, não nos abandonará. Ele nos sustentou até aqui, Ele nos moldou até aqui, Ele nos conduziu até aqui, e Ele continuará sustentando, moldando, conduzindo passo a passo, até o dia em que toda lágrima será enxugada.
toda dor será eliminada e a glória eterna será revelada. Então, irmão e irmã, persevere, confie, mantenha os olhos na eternidade, porque aquilo que nos espera é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar hoje. Amém? Enquanto o grupo de louvor se direciona, eu te convido, você que está em casa, a inclinar a sua cabeça e juntos orarmos ao Senhor, o nosso Deus. Pai querido, graças nós te damos por esta ministração, por essa palavra. Nós damos graça ao Senhor pela enorme graça que nos alcançou, pela verdade do Evangelho, pela fidelidade das Escrituras apresentada na Tua Palavra, e nós cremos que a Tua Palavra é viva, que a Tua Palavra é eficaz, que nós estamos anunciando um Evangelho bíblico, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho onde o homem não é o centro, mas o centro é o Teu Filho ressuscitado, o Teu Filho que foi crucificado por amor das nossas almas e que nos promete uma esperança de glória eterna. Enxergamos através da Tua palavra que os sofrimentos são temporários, mas que a glória que nos aguarda é eterna. Então somos gratos a Ti, Pai, e Te pedimos somente, nos sustenta, nos ajuda, nos dê confiança, perseverança, para que cheguemos ao final desta corrida, que correremos com os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que um dia possamos nos encontrar não mais no templo da primeira igreja batista em Assis, mas no alto da Tua glória, na Nova Jerusalém, desfrutando da eternidade e dizendo: valeu a pena perseverar com confiança. É o que nós Te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e cantar Se Teu Coração.